Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar da água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano. Fique de olho na água. E não se esqueça, quando sair, use máscara. Nós estamos retornando então na sua casa para mais um programa Wellington Andrade, um programa Wellington Andrade de hoje, que já tem nos estúdios a presença do presidente do Sindicato dos Zeladores e Auxiliares do município do Guarujá, o Everaldo Alves da Silva. É com ele que nós conversaremos neste primeiro bloco. Mas antes de conversar com o Everaldo, vamos falar, por favor, o Vini e Fábio, falar do restaurante Chopp Halle. Cozinha internacional, frutos do mar e comida alemã, tudo com a melhor qualidade e atendimento. São mais de 50 anos de tradição. Restaurante Chopp Halle, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1520, frente para o Mar de Pitangueiras. Telefone 3382-1040. E o mais importante, o restaurante Chopp Halle tem o melhor delivery da cidade. Anote aí o telefone, coloca, Vini, também o telefone, por favor, do delivery do restaurante Chopp Halle. Pode ser no fixo, né, que está na publicidade, mas também tem o WhatsApp, 99745-1520, 99745-1520. Vamos falar também do Rei do Trigo? O Rei do Trigo é padaria e restaurante. O Rei do Trigo, pães, doces e conveniência, buffet de café da manhã, lanches, laticínio e almoço por quilo. Tudo em ambiente climatizado, padaria e restaurante O Rei do Trigo. É o império do seu paladar. Fica na Avenida Leomil, 1160, em Pitangueiras, e também com delivery, né? Nosso querido Vitor lá, né? O Vitor é da padaria Rei do Trigo e o Luiz, que é lá do restaurante Chopp Halle. O delivery do Rei do Trigo é 97419-6112. 97419-6112. Agora sim, então, vamos conversar com Everaldo Alves da Silva, o presidente do SECLAG, que é o Sindicato dos Zeladores. É um nome comprido. Ele vai falar daqui a pouco para a gente. Ô, Everaldo, obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o convite de estar aqui no programa Wellington Andrade. Você que já esteve em outras ocasiões e muitos zeladores e auxiliares comentaram sobre a sua vinda no programa do Wellington, e a gente fica muito feliz que as pessoas assistam e fiquem sabendo o que está acontecendo no Sindicato dos Zeladores. Obrigado pela presença. Obrigado, Andrade, por a oportunidade de você me convidar para vir até o teu programa para conversar com nossos associados, zeladores, porteiros e auxiliares, de modo geral, de condomínio, administração e compra e venda, e a gente falar do nosso SECLAG, do nosso trabalho que a gente tem feito nos últimos 5 anos. Para nós é muito bom. Ô Everaldo, você tem... Que tipo de serviço vocês conseguem já estar prestando agora, na pandemia? Parou na pandemia, primeiro? O sindicato parou na pandemia? Como é que foi a atividade? Andrade, de acordo com as leis, né, e o decreto que foi colocado aqui por a nossa cidade e município, a gente trabalhou, mas de portão fechado, orientando o trabalhador através de telefone, e-mail, mas todos os dias a gente estava com o sindicato, com funcionário, com número reduzido também, atendendo o associado através de e-mail, orientando... WhatsApp também? WhatsApp e passando o que estava acontecendo em sentido à própria pandemia. E orientando também as administrações como lidar com esse problema, passar os IPI certos para os funcionários de condomínio, e sempre cobrando as administrações através de e-mail, de documento, pedindo, sempre ligando para orientar as administrações, e algum trabalhador que também ligava para a gente para saber ter esclarecimento a respeito da pandemia, como reagiria ou agiria dentro do trabalho. E a gente sempre, o trabalho da gente foi esse dentro da pandemia. E ficamos com um dentista de plantão, para, no caso de emergência,
o funcionário, o trabalhador ser atendido, o associado que tivesse uma dor de dente, caiu uma obturação, ou estivesse passando por qualquer transtorno, ele ligaria, a gente agendaria, tomando todas as medidas, todos os cuidados de segurança por a saúde daquela pessoa e do profissional também que está ali exercendo a profissão, a gente atenderia o trabalhador. A gente ficou todos esses meses trabalhando nesse sistema, assim, portão fechado, mas atendendo todos os dias. E um clínico geral também, lá é o clínico geral de prevenção, né? Mas a gente pediu para o clínico vir, doutor Zé Luiz, toda semana ele atendia 40 pessoas, toda segunda-feira, a gente passou para atender 10, e atender essas pessoas com menos de 60 anos, porque é pessoas que não têm tanto risco, e se a gente traz a pessoa até o sindicato também, a gente pode estar trazendo essas pessoas a risco também de contágio, né? E aí a gente conversou com o doutor através do próprio médico lá, e a gente foi atendendo, agora subiu para 15, agora vai subir para 20, o dentista voltou ao normal, mas não ao normal, peço até a paciência para nossos associados que usam o dentista lá, o médico, que tem um pouco de paciência, porque agora a gente estamos trabalhando com um horário maior, porque quando sai um paciente a gente tem que limpar, higienizar o local, o profissional também às vezes tem que trocar luva, máscara, essas coisas, e demora mais um pouco. E às vezes o associado fica impaciente, acha que a gente às vezes está com mal vontade, ou não quer atender. Não, a gente tem um procedimento que a gente tem que cuidar à risca de acordo com o Ministério da Saúde. E a gente faz isso aí com todo respeito, que isso aí é para proteger a vida do trabalhador que está sendo atendido naquele momento. Mas a gente estamos voltando a atender de hora em hora, para ligar por telefone, para não ter fila, aglomeração, a gente pede para o trabalhador ligar e marcar o horário, e ele vem e passa por o dentista, por o médico, o pediatra, clínico geral, oftalmo, a academia voltou a funcionar, só não voltou a quadra ainda não tem, só pode voltar quando tiver na faixa, parece que é azul, não pode ainda voltar. Mas a gente tem muitos ligando, pedindo, reclamando, Everaldo, não vai abrir mais o esporte. Eu digo, meu amigo, paciência, porque não é Everaldo que faz isso é de acordo com a lei. Tem a legislação, né? Tem que esperar o decreto. Tem que esperar o decreto. E eu peço paciência, porque o associado tem que entender que a gente vamos trabalhar de acordo com os decretos, para fazer a coisa certa dentro da lei. Que a gente sempre trabalhou assim e vai continuar trabalhando dentro da lei. Agora, Everaldo, um tempo atrás, sindicato era um local onde vinha muita verba, né? Tinha muito impostos, essa coisa toda, contribuições que vinham diretamente para os caixas. Mas hoje a situação mudou muito, né? Olha, Andrade, quando teve a reforma trabalhista, mudou completamente. De 2016, 2017 para cá, o sindicato mudou radicalmente, porque nós tínhamos uma sindical que era obrigatório. Vinha por o governo, era um decreto, todo mundo era obrigado a pagar, descontar um dia de trabalho para todo trabalhador. A gente tem um número de trabalhador grande, isso tinha um caixa que todo ano você contaria com aquilo ali. E tem os 2%, que é o custeio, que todo sindicato tem esse custeio de 2%. Esses 2% para quê? É para convenção, trabalho jurídico, trabalho de negociação, todo esse processo que é feito o ano todo, e o trabalho de preservação dos seus direitos através da sua convenção junto com o patronal. Esse 2% é para isso. Só que nem todos os trabalhadores querem contribuir com esses 2%. Hoje não é obrigatório. Uns dizem, eu vou pagar, tudo bem, autoriza, mas outros não autorizam, e a gente não pode cobrar de quem não autoriza. Isso também é um fator que faltou nos cofres do sindicato. Isso aí faz diferença. E a associação, que é 45,80, é outro negócio que é para associação. A associação é para ser o dentista, clínico, pediatra. Para ser associado. Para associar, o associado, que tem direito aos 45. Tem muitos que ficam dizendo, não, eu pago 45 e pago mais 2%. Esse 2% é da convenção, é a coisa jurídica do sindicato, que todos têm a obrigação de pagar. A obrigação entre aspas, né? Porque hoje, por lei, ele só paga se ele quiser. Se ele também não quer pagar, a gente vai entender e não vai cobrar e nem vai criar, porque a gente tem que cumprir com a lei. E muita gente hoje ainda acha que é a mesma coisa do passado, que sindicato hoje tem dinheiro. Hoje a gente vive do associado. Se você tem associado, tudo bem. Hoje o associado, quando tem crise, o associado às vezes atrasa, não é porque ele não quer, porque a coisa fica difícil mesmo. Às vezes cai a folha de pagamento, que nem agora, nessa pandemia todo mundo sofreu, teve cortes.
Teve prédio que cortou 25%, outros cortou 50%, 70%, você entendeu? Isso aí cai também na arrecadação. Tudo mexe no... E muitas pessoas acham que o sindicato ainda é aquele mar de dinheiro, aquela maravilha. Não existe mais isso, não existe mais milagre. Existe muito trabalho duro e muita responsabilidade, fazer uma boa administração e saber dividir. Porque senão no fim do mês você não tem com que pagar as contas, nem pagar o teu dentista, nem pagar a água do teu sindicato que o associado toma. Você veio com o teu vice, que está aí fora, mas não entrou no estúdio por causa justamente da Covid. Como é o nome dele? Francisco Orico. Francisco? Orico. Que é o conhecido Chicão. Chicão. Zelador do lado da padaria Pomar. Lá Pomar. No finalzão da Enseada. Na Enseada. É um grande Agora, amigo. eu quero mandar um abraço também para a Flávia. A Flávia também, a gente se comunica muito pelo WhatsApp, pelo Facebook. A Flávia parece que também é sua diretora lá, né? Ela é nossa secretária-geral, sempre está... Quando eu preciso, Flávia, ela trabalha, não é afastada. Certo. E outra, deixar bem claro, diretor nenhum ganha lá. A Flávia não é afastada, não ganha, não tem salário. Ela é afastada? Não é. Ela não tem salário, mas quando eu preciso... Continua trabalhando de zeladora? Continua trabalhando de zeladora, ela vai. Só quem recebe é quem é afastado. Se eu afasto do prédio, aí é obrigado a pagar. Mas se não, ninguém, diretor nenhum não tem salário. Só tem salário 2 que tem lá afastado. Do contrário, muitos pensam que tem salário, não tem. Infelizmente, eu gostaria que tivesse. Se pudesse pagar, seria bom. Mas não tem. Infelizmente, a maioria dos sindicatos não paga mais. Teve no passado algum que pagou dos 6, 7 principais, mas hoje não paga mais. Infelizmente, e nós faz tempo que não tem isso aí, pagar para diretor, a não ser que ele se afaste para trabalhar diretamente para o sindicato. Agora, a gente está sabendo que você vai concorrer à reeleição e que você fez uma boa renovada nos diretores, nas pessoas que participam da sua chapa. Eu queria saber qual é a pretensão de vocês aí, no caso da reeleição, para o próximo mandato. Ô, Andrade, essa é uma boa pergunta. Renovou, tem uns 10, 12 bairros novos aí, que vêm com vontade. Os que estão mais velhos são pessoas experientes, pessoas que têm responsabilidade, já estão dentro do sindicato há muito tempo. Não tem medo da estabilidade, porque outra coisa, muita gente pensa que tem estabilidade dentro do sindicato. Hoje a estabilidade é complicada. Não é que nem era no passado, só tem estabilidade dos 7 primeiro e mais os suprentos, os 7 suprentos, os outros ficam meio complicado. Tem recurso, mas não é que nem era no passado, hoje é muito complicado. E aí essas pessoas continuam lá e nosso projeto é um projeto de melhorar, a gente tem que melhorar mais, a gente tem muito benefício lá dentro, mas a gente precisa aperfeiçoar, a gente precisa automatizar, a gente precisa melhorar a Enseada, a gente tem um terreno na Enseada, que foi comprado na gestão passada, mas foi comprado num local que não pode construir porque é uma área residencial. Lá não entra como CNPJ, que a gente já tentou, mas não pode fazer, não quer dar o habites, né? E a gente tem que pegar aquele terreno, trocar em outro terreno, em outro local que possa fazer um comércio, tipo pegar aceite CNPJ, e precisamos, ou trocar em alguma sala feita. Mas isso aí tem que fazer depois, porque nos últimos anos desvalorizou muito. E eu não vou pegar um terreno daquele tamanho que é 507 metros e vender barato o terreno da categoria. Vamos esperar valorizar mais um pouco. Quando tiver, que é uma área boa, que é no Portal do Guarujá, a gente pegar aquele terreno, fazer uma permuta aí e comprar um local ali na Enseada mesmo, que dê para fazer alguma coisa para o associado da Enseada. Eu moro na Enseada, eu sei a necessidade que tem uma subsede na Enseada, que no passado tinha, mas não era quando eu assumi em 2015, já não tinha mais, que era na Diciclo, e a Diciclo era alugada, a gente pagava um aluguel. E aí a Diciclo pediu lá, comprou aquele lá, fez lá aquela sala e a gente comprou o terreno e ficamos de fazer. Só que de 2015 para cá, André, pegamos reforma trabalhista, reforma da Previdência, crise, mudança de governo e só paulada em cima do sindicato. E agora a Covid. E agora a Covid, de 4 meses aí. Aí, para a gente se segurar, tem que ter muita calma nessa hora, trabalhar com muito cuidado, com muito respeito, não pode gastar além do que você tem. Porque se você pegar além do que você tem, você não consegue pagar mais, porque você não tem mais recursos que nem no passado. Tem que ter muita responsabilidade nisso aí. Porque tem pessoas que ficam oferecendo, eu vou fazer isso, fazer. Para fazer tem que ter dinheiro.
tem que ter caixa. E a gente não tem, a gente tem para manter o que a gente tem e com muito cuidado. Porque se você passar de um mês e você gastar mais do que o que você tem, você não consegue mais cobrir porque não tem de onde tirar. Agora, com essas mudanças que teve aí, que aconteceram, o Everaldo, ficou mais difícil, então, a negociação entre o sindicato dos empregados e o patronal? Bem mais difícil. Ó. Você vai negociar numa época dessa. Chega para o patrão e diz, eu vou querer 10%. O patrão vai falar o que para você? Vai falar que você está maluco, não fala? Porque numa crise dessa, desemprego, pandemia, a gente tem negociação agora, já era para estar negociando. Agora, a partir do mês que vem, tem que começar a negociar. E como a gente vai fazer para negociar com uma pandemia dessa? O que é que o patrão vai oferecer? Vai ser uma briga, não vai ser fácil. A negociação esse ano, porque as coisas estão muito difíceis. Não podemos desistir, vamos ter que negociar, fazer várias reuniões, trazer todos os associados de toda a categoria para discutir junto isso aí, para a gente levar uma proposta que seja também razoável, combatível, porque não adianta levar uma coisa exagerada que não vão dar risada da nossa cara. A gente tem que fazer as coisas com consciência e com respeito de ambas as partes. Aliás, foi assim que você conseguiu o respeito dentro da sua categoria, né? Seguindo a lei e não prometendo o que eu não que posso não dá para fazer, né? Eu não prometo o que eu não posso cumprir. Não posso prometer, porque a gente tem que se comprometer com o que a gente pode cumprir. Eu moro aqui há 40 anos no Guarujá e a maioria são meus amigos, eu não tenho inimigo aqui, graças a Deus. E eu não vou prometer algo, Andrade, para amanhã eu chegar, olhar para a cara do meu amigo, do meu colega de trabalho, e, pô, você prometeu isso aí, Everaldo? E eu falo, não, prometi e eu vou fazer o quê? Eu vou prometer. Agora, quando eu prometer, me comprometo, eu vou fazer. Pode cobrar, né? Pode cobrar, porque eu estou aí para agir e fazer. E é por aí, eu acho que o caminho a gente tem que se comprometer e fazer. Temos que trabalhar muito, temos que melhorar, temos que automatizar, temos que fazer muitas melhorias, mas junto, sem divisão. Junto com toda a categoria, procurar associar mais, procurar se juntar. Trabalhador unido jamais será vencido. Essa é uma proposta que todos nós falamos. Trabalhador unido jamais será vencido. E a gente precisa se unir, não dividir. Agora, o Everaldo, que mensagem você pode passar então para o telespectador, especialmente para os zeladores, para os auxiliares, né? Para todas as pessoas que são representadas pelo sindicato? Trabalhador, tenha certeza que você tem um sindicato forte hoje, porque vem de 30 anos de trabalhado. É um sindicato que foi trabalhado, não começou ontem. Vai fazer 30 anos agora, dia 17 de outubro. É um sindicato que tem uma estrutura, tem uma associação, tem uma força muito grande aqui na Baixada, é o segundo maior aqui do Guarujá, um sindicato forte, bem representado, cumpridor das leis, faz as coisas tudo de acordo com o monopólio da lei. A gente tem uma estrutura que a gente tem ali na Astúria. A Astúria foi quem segurou a gente, foi quem salvou a gente, aquela estrutura que a gente tem lá. Porque a gente, se fosse pagar aluguel hoje na Ansiada, pagar aluguel lá no centro, a gente não teria condição. Se eu fosse pagar aluguel no centro e na Ansiada, eu ia deixar de ter um dentista, ia deixar de ter um médico, ia deixar de comprar a obturação, a própria anestesia para o filho do meu colega de trabalho que vai lá passar no dentista, a gente ia faltar com essas coisas. É por isso que eu te falo, a gente estamos lá na Astúria, que nem passando uma chuva, uma tempestade. Quando as coisas melhorar, a gente voltar a crescer, construir na Ansiada e fazer as coisas melhorar, mas junto com honestidade, transparência e respeito. E o que eu tenho que falar para o associado e os zeladores, que a gente estamos numa trabalhada aqui, a minha gestão é 5 anos. Tem muita gente que diz, não, você tem 20 anos, eu tenho 5 anos que estou na gestão como presidente. Foi 5 anos difíceis, estou aqui, mas trabalhei com respeito, transparência, não perdemos um benefício, Andrade. A gente esse ano coloquemos um a mais. Plano de saúde, a gente tinha 2 planos de saúde, eu coloquei mais um, que a gente tem Santa Casa, que foi o primeiro, depois tem o Ana Costa, depois vem a Brumed, que eu coloquei já na minha gestão, que é 3 opções para o trabalhador com preço bem acessível. A gente tem um clínico geral, pediatra, ginecologista, fisioterapia, cursos, sala de informática, que atende lá de segunda a sexta-feira, das 14 às 22 horas, atendendo com o professor Marcos. Nós temos uma sala de curso com o Senai participando, várias instituições de curso que passam curso de bombeiros, primeiros socorros, combate a incêndio, segurança.
elevadores, a gente tem um trabalho excelente, uma quadra maravilhosa lá para o sócio, que é do sócio, para o sócio usar. Tem muitos que ficam bravos porque tem muitos colegas que quer trazer o amigo. Quando dá para a gente pôr o amigo, tudo bem, mas eu trazer o amigo e deixar o sócio de fora é uma coisa muito triste, né? E eu tenho sido criticado muito no esporte por causa disso aí. Porque às vezes o colega vem com um amigo e ele entra com um amigo, só que o amigo não é sócio, e tem um colega que é sócio, é gordinho, não sabe jogar, fica de fora e o cara vem me reclamar. Não é justo, ele paga. Aí isso que a gente tem que sentar com a própria turma do esporte diálogo, mesmo, né? E entrar no diálogo e ver como a gente pode fazer. Mas sem me criticar, sem criticar o colega, sem deixar o gordinho que nem eu, ou o velhinho fora. Não pode ficar na reserva. Na reserva. Todo mundo quer jogar. Acho que é a questão de todo mundo se sentar, conversar, porque eu sou um cara aberto ao diálogo. Eu gosto de todos, gosto dessa categoria. Eu não tenho inimizade com ninguém, respeito todos, adoro todos. Até os outros estão fazendo oposição aí contra a gente, eles são todos meus amigos, eu não tenho nada contra eles, não. Só que a gente precisa caminhar junto, né? Brigando, discutindo, falando mal um do outro. O que é que adianta eu vir aqui no teu programa, Andrade, falar do meu colega de zelador, do porteiro? Jamais. Eu estou aqui para me unir, ajudar, somar, né? Junto com todo mundo. Eu acho que é por aí que a gente chega lá e é isso que eu faço a vida toda e vou fazer enquanto eu estiver dentro do CECLAG. Tá certo, então. Portanto, nós conversamos, a eleição vai ser dias 3 e 4, não é isso agora? 3 e 4 né? Agora. 3 e 4. 3 e 4. Então, boa sorte para você, boa sorte para outra chapa também, e que os zeladores continuem sendo aí, zeladores e auxiliares continuem sendo bem representados no município do Guarujá, como o segundo maior sindicato aqui no município do Guarujá. Everaldo Alves da Silva, candidato à reeleição pelo CECLAG, que esteve conosco neste primeiro bloco. A gente vai então a um rápido intervalo e volta já. Vem estudar com quem gosta de ensinar. Colégio Adélia. Você aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar da água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano. Fique de olho na água. E não se esqueça, quando sair, use máscara. Hoje eu quero te apresentar um lugar incrível, com centenas de alimentos saudáveis de altíssima qualidade, que você ainda pode escolher a quantidade ideal para o seu dia a dia. Viu só? Produtos sempre fresquinhos, sem desperdício e fazendo economia. Afinal, saúde não é para se preocupar, né, gente? É para cuidarmos dela. Bom, agora você já sabe, procure Proplastic e produtos naturais na Pedro Lessa, em Santos, ou na loja mais próxima de você. Proplastic, aqui tem tudo, inclusive produtos naturais. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. Nós estamos retornando então para o segundo bloco do programa Wellington Andrade. Nesse segundo bloco, nós já temos a satisfação em ter nos estúdios a presença do Ney da Diza, ele que é assessor público para deficientes da Prefeitura Municipal do Guarujá. Vamos falar, claro, sobre inclusão. Antes de conversar com o Ney, vamos falar da Proplastic, por favor. Vini, Fábio, Edione, todo mundo aí, por favor. Sacos plásticos, oxibiodegradáveis, descartáveis e tudo para sua festa tem na Proplastic. A Proplastic de Vicente de Carvalho também oferece produtos para rave. Aquela balada de fim de festa, óculos, colares, tiaras, máscaras. A Proplastic de Vicente de Carvalho também
faz venda e locação de fantasias para adultos e venda de fantasias para crianças o ano inteiro. É por isso que todo mundo diz Proplastic Santos, Proplastic São Vicente, Proplastic Praia Grande e a nossa querida Proplastic de Vicente de Carvalho, que fica na Tiago Ferreira 286. E detalhe, né? Você não precisa mais sair de casa para comprar na Proplastic, porque tem delivery. Anote aí o delivery, coloca aí, por favor, na tela o delivery da Proplastic, 996410037. É o WhatsApp, 996410037. Vamos falar também um pouquinho do Jornal da Cidade, por favor, ô Fábio e Vini. Olha só, tem o Jornal da Cidade aqui, tá? Impresso e também nas bancas. Vamos mostrar a capa, por favor, Vini. Divulgação dos salários de funcionários públicos em Guarujá gera especulações. Essa capa aqui ainda está dando o que falar muito aqui no Guarujá. Flexibilização possibilita retorno de atividades paramarinas. E município irá acompanhar recuperados de coronavírus. Estado divulga protocolos de aulas práticas nas ETECs e FATECs. E também a educação municipal pretende inserir mais de 5.000 alunos no ensino. Aí nós vamos mostrar, o Vini, passa para a página 2, por favor, só para mostrar aqui, né, que a gente tem essa matéria principal, da questão da divulgação dos salários. O ministro Paulo Guedes, pegamos a fala dele também aqui. A médica psiquiatra, a doutora Daniela Samico, está por aqui também, no bastidor político. E também o fisioterapeuta Wellington Carvalho Gadi, que é sobrinho do meu colega, meu amigo, do Robson Gadi. Quiropraxia em alta. Aí nós vamos na página 3, marinas e bares e restaurantes têm novas regras para funcionamento. Pode ir até embaixo, Vini, por favor, mostra os patrocinadores, tá ok? Vamos então na página 4, educação faz busca para inserir alunos no ensino médio. Dá uma corridinha também aí, que tem a dica aqui também do Laboratório Itapema, tá certo? E na página 5 tem a nossa coluna social, que nós registramos a Vila Country, que ela celebrou 18 anos com o encontro de gerações. Na página 6, moradias são demolidas em áreas de expansão portuária. Também na 7 nós temos Centro Paula Souza, apresenta protocolo para voltar às aulas nas ETECs e FATECs. E logo abaixo, obras da terceira fase da VLT só em 2022 no regional, que é de Santos. E na última página nós temos aqui Mirante das Galhetas terá piso de vidro e ambulância exclusiva para pacientes da Covid. Era o que tínhamos do Jornal da Cidade, impresso nas bancas e também digital no www.jornaldacidadelitoral.com.br. É no Jornal da Cidade que nós temos aí a coluna social do Wellington Andrade. Agora sim vamos conversar com o Ney da Diza, porque nós vamos falar sobre inclusão muito importante, não só no município do Guarujá, mas no estado, no país e também no mundo. Ney da Diza, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar conosco no programa de hoje. Wellington, eu que te agradeço e fico muito feliz de você estar lembrando da gente poder estar aqui usando o teu espaço aí que sempre foi muito bacana conosco e fico muito feliz. Vamos falar de inclusão. Vamos falar de inclusão. E aí, o que a gente quer saber é o seguinte, parece que vai ser criada uma comissão de mães. Eu queria saber como é que vai ser essa criação e o que essa comissão vai fazer. Então, Wellington, veja bem, desde o início do governo atual, nós estamos dando total atenção a todos os segmentos, né? E com isso nós nos deparamos com a dificuldade do dia a dia dessas mães de autistas, né? E pasmem, são tantas dificuldades. E no decorrer do ano, nós fomos conversando com essas mães, vendo essas necessidades. E quando foi agora, coisa de 3 meses atrás, levamos as mães para conversar com o prefeito, no gabinete, com alguns secretários. E agora, semana passada, nós, atendendo a pedido dessas mães, criamos essa comissão municipal, do qual é uma comissão de alguns membros das secretarias, né? Membros das entidades, representando o terceiro setor, membros que representam Guarujá e Vicente de Carvalho, e principalmente essas mães. Então, nós criamos aí um link com essas mães,
vai ser um total de 15 mães, né, para a gente discutir políticas públicas de pessoas com autismo, né? Cuidar de quem cuida. É um projeto antigo, é um projeto que eu venho tentando desenvolver desde 2005 e, infelizmente, não tivemos aí o apoio dos governos passados e agora sim saiu do papel, o prefeito decretou e já essas mães serão empossadas agora no dia 13 de agosto. 13 de agosto próximo. Ô Ney, como é que tá aquelas rampas lá é na Enseada, na praia inteira, que fizeram? Fizeram, eu acho, né, as rampas? Fizemos. Na verdade, já existia um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, para que nós possamos tornar todas as praias acessíveis, né? Estivemos com o secretário Adilson, né, que nos atendeu muito bem, eu como assessor, ele como secretário, no próprio gabinete, e acordamos de fazer primeiramente toda a orla da Enseada. Já deve terminar daqui uns 10, 15 dias, e aí dentro da possibilidade nós já vamos inaugurar essas rampas. Depois nós vamos passar para os Astúrias, Guaiúba, Tombo, depois nós vamos para Perequê, e assim tornar... Pitangueira já está? Pitangueira também vai entrar em obras também. Nós só estamos aguardando aí o outro processo licitatório, porque não coube nessa primeira fase contemplar. Escolhemos aí a Praia da Enseada para iniciar. Tá. A cidade realmente não tinha muita condução nessa questão da inclusão, né, dos deficientes, né? Eu tenho meu filho especial, você sabe, meu filho tem síndrome de Down, Pedro Henrique, e a gente nota, eu, graças a Deus, sei como requerer os direitos dele, né? Claro. Mas nem todos os pais têm essa mesma oportunidade e é importante que o poder público faça também a sua parte, orientando essas pessoas, oferecendo auxílio, oferecendo ajuda, porque realmente esses pais sofrem muito, pegam ônibus e muitas vezes em alguns lugares chegam a ser até humilhados. Tem gente que não sabe diferenciar o autista de uma criança que não tem autismo, e aí vocês criaram aquela carteira, se eu não me engano, né, para identificar, que é muito bom, né? A carteirinha foi uma reivindicação também muito antiga, que a gente tentou também tirar do papel e não conseguiu. Nada mais justo e nada mais simples de se criar uma carteirinha que a pessoa só queria apenas identificar numa fila de banco, numa fila de mercado. Olha, eu estou nessa fila porque o meu filho é um autista, meu Deus do céu. Eu, por exemplo, Wellington, já te falei isso, você me conhece há muitos anos, eu tenho poliomielite, também não quero passar constrangimento, porque quando eu estou com calça, ninguém percebe que eu tenho uma deficiência. Eu não quero ter que provar, ter que levantar minha calça para mostrar que eu tenho poliomielite. Você pode ter a carteirinha também? A carteirinha, Meu filho pode ter? Todo tipo de deficiência. A gente fez um pouquinho diferente das outras cidades, viu, Wellington? Não desmerecendo o trabalho das cidades vizinhas, mas as cidades preferiram criar apenas a carteirinha do autista e aí acho que ficou um pouco vago para os demais. Então nós criamos uma única carteirinha da onde qualquer tipo de deficiência, através do laudo médico que comprove o CID, ele tem direito a essa carteirinha e acabar de vez com esse constrangimento. Mas como é que faz para ter essa carteirinha, o telespectador aqui? A carteirinha, nós terceirizamos esse serviço com a ADISA, Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, né? Através de um convênio com a ADISA. Então, você agenda lá no 3341-2606. 3341-2606. Agenda um horário por conta da pandemia, eles estão lá no horário das 13 às 17. Agenda com toda a documentação. Vai ser prático, viu, Wellington? Porque já manda pelo WhatsApp mesmo os documentos e tal, e depois só passa lá para tirar a carteirinha. E mais ainda, além de ter esse constrangimento encerrado, tem alguns parceiros públicos, empresários, que dão algum desconto em alguns estabelecimentos. Isso é legal, isso é muito bom. Tudo que for para ajudar, né? Tanto na questão da cidadania da pessoa ter o seu direito reconhecido, quanto na questão financeira também, é claro, né? Que as pessoas, todo mundo gosta e precisa de um desconto, ainda mais agora com a Covid, que tem muitas famílias que estão desempregadas, muitas pessoas passando por necessidade. Agora, o Ney, no Guarujá, nós temos alguma praça que seja inclusiva ou está fazendo ainda? Olha, Wellington, está tudo muito difícil para todos nós, né, Wellington? Isso. Nós estamos passando aí por essa pandemia. Então, nós tínhamos um cronograma de atividades, de inaugurações, de projetos, mas deu uma parada.
Nós tínhamos a praça, nós temos a praça inclusiva, que é a Praça Horácio Laffer, da qual teremos alguns brinquedos, academia. No começo ali da enxada? Isso. Porém, nós iríamos inaugurar no dia 24 de março, em comemoração ao Dia Nacional do Síndrome de Down, né? Aí entramos a pandemia. Aí tentamos inaugurar no dia 2 de abril, em consideração ao autismo, né? Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Também não conseguimos. Agora vamos esperar. Então, os brinquedos que chegaram, a gente pediu para dar uma segurada, para poder instalar só quando for para inaugurar. Mas a praça já funciona, que meu filho, eu já praça levei meu filho lá. Isso, a praça funciona, porém, infelizmente, logo no início da inauguração da praça, nós tínhamos lá alguns brinquedos, mas infelizmente foram danificados. Então a gente preferiu tirar e aguardar novos brinquedos assim que passar a pandemia. Mas já está com os brinquedos, já não? Já estavam 4 brinquedos. Tá. Nós temos São mais brinquedos agora. especiais. Especiais, para as pessoas com deficiência. Totalmente emplacados lá como pessoas com deficiência. Legal. O Ney, mercado de trabalho é uma dificuldade também, né? Olha, Wellington, é tão curioso, é tão bacana quando você pergunta, porque o marketing é tudo, né? Mas Guarujá, felizmente, foi a cidade que novamente mais empregou as pessoas com deficiência. Nós tivemos um bom diálogo com a AGM da prefeitura, da qual os contratos emergenciais, tipo dos próprios morros lá, nós aplicamos a lei de cotas, né? Nos concursos públicos, mantivemos a lei de cotas, fizemos um bom diálogo entre o setor público, que somos nós, com as empresas privadas. As empresas agora procuram pela gente e nós lá, através do nosso setor, nós temos um banco de dados para poder fornecer essa mão de obra para as empresas que precisam preencher a lei de cotas. Então está indo bem isso aí. Graças a Deus, muito bem. E quem quiser informações sobre isso, liga para onde? Informações no 3308-7430. É direto lá com Direto, vocês? com a Secretaria de Relações Sociais. Se não tiver eu no local, vai estar lá qualquer funcionário que vai encaminhar o seu currículo para as empresas e vai entrar em contato com vocês. Certo. Agora, o Ney, tem algum plano municipal aí de deficiência? Vocês estão trabalhando? Grandes avanços, viu, Wellington? Grandes avanços. A gente vem discutindo o Plano Municipal de Acessibilidade há quase 3 anos. Em novembro do ano passado, o prefeito encaminhou para a Câmara, graças a Deus, parceiro nosso, os vereadores foram unânimes em aprovar e criamos metas para os 12 anos de 2020, que é agora. Só que, infelizmente, algumas a gente já conseguiu cumprir, que é o caso da praça, que é o caso das rampas, outras a gente não conseguiu por conta da pandemia. Então, nós tivemos ontem uma reunião com a comissão, essas metas de cada secretaria, como inclui aí semáforos para deficiente visual, várias rampas a mais. Nós vamos começar por toda a Avenida Ademar de Barros, quebrar todas as barreiras arquitetônicas e aplicar linha guia em toda a via pública da Ademar de Barros. Vamos também aplicar já na Tiago Ferreira, que é uma reivindicação antiga. Vamos criar mais estacionamentos e, enfim, vai ser um plano municipal muito bacana. Só que, infelizmente, algumas metas ficou para 2021. Tá. Ney, mais alguma coisa importante que você gostaria de falar? Tem 30 segundos aí. Muito importante, Wellington. Além de te agradecer aos seus parceiros, ao teu espaço que você sempre abre aqui para nós, nós estamos também prestes a abrir processo licitatório para a construção do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência, através de emendas parlamentares que a gente conseguiu captar com os vereadores. Esse centro vai ser na ADISA, né, por conta de ser um terreno público. Hoje é a ADISA, amanhã volta para o poder público, então o investimento é muito bem-vindo, da qual nós vamos construir lá uma mini quadra poliesportiva, uma piscina para tratamentos e 2 salas de cursos profissionalizantes para qualificar o nosso deficiente e mandar para o mercado de trabalho. Ney, da ADISA, assessor público para assuntos de deficiência da Prefeitura Municipal do Guarujá, que esteve conosco neste segundo bloco. A gente vai então a um rápido intervalo e volta já. Vem estudar com quem gosta de ensinar. Você aprende pra valer. Colégio Adélia.
certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar da água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano. Fique de olho na água. E não se esqueça, quando sair, use máscara. Hoje eu quero te apresentar um lugar incrível, com centenas de alimentos saudáveis de altíssima qualidade, que você ainda pode escolher a quantidade ideal para o seu dia a dia. Viu só? Produtos sempre fresquinhos, sem desperdício e fazendo economia. Afinal, saúde não é para se preocupar, né, gente? É para cuidarmos dela. Bom, agora você já sabe, procure Proplastic e produtos naturais na Pedro Lessa, em Santos, ou na loja mais próxima de você. Proplastic, aqui tem tudo, inclusive produtos naturais. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. Nós estamos retornando então na sua casa para o terceiro e último bloco do programa Wellington Andrade, já tendo nos estúdios a presença do professor Anderson Real. Ele que é mestre em Direito, né? E é professor lá da Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes. Santa Cecília só, né? Santa Cecília. Universidade de Santa Cecília, e também dá aula na pós-graduação. Então, é com o doutor Anderson que nós estaremos nesse terceiro bloco, mas antes de conversar com o Anderson, o Vini e Fábio, vamos falar do Colégio Adélia, por favor? O Colégio Adélia tem desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, até a educação profissional, tudo com sistema ângulo de ensino. Cursos de administração, colegial diurno, informática, eletrotécnica, eletrônica, turismo, telecomunicações, petróleo e gás, logística, porto, segurança do trabalho, estética, radiologia, farmácia e enfermagem. Colégio Adélia, venha estudar com quem gosta de ensinar. E você sabe que o Colégio Adélia tem sede própria, né? Tem sede física em Guarujá e também aqui em Vicente de Carvalho. Agora sim, então, vamos conversar com o doutor Anderson Real, ele que é professor da Universidade Santa Cecília de Santos, é advogado aí, e vai esclarecer, é claro, algumas dúvidas sobre o direito. Doutor Anderson Real, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Wellington, é um prazer novamente estar aqui no seu programa, nesse novo momento que vivemos, né? Um momento de pandemia, mas estamos aqui devidamente trajados com nossas máscaras, álcool em gel nas mãos. E vamos lá, vamos falar um pouquinho de direito para os telespectadores. Todo mundo virou Zorro, mas ninguém quer ser o Sargento Garcia. Ah, é verdade. o Anderson, inquérito da fake news, cara. Aquele que, salvo engano, o ministro Alexandre de Moraes, ele é promotor, juiz, advogado e vítima. Esse inquérito da fake news aí deu o que falar, né, nas últimas semanas, até por conta das prisões que foram efetuadas dentro desse inquérito, mas é importante a gente frisar também a questão da competência, né? A competência do Supremo Tribunal Federal. Ao meu ver, eu acredito que a abertura de inquérito de ofício pelo Supremo Tribunal, ela é inconstitucional, até por conta do que você bem colocou, né? O próprio ministro acaba sendo vítima, acusador e depois irá julgar. Então, esses três papéis, obviamente que para uma pessoa só não cabe, não é permitido no Estado Democrático de Direito, né? Então, eu vejo com
os olhos bem arregalados, essa que é a verdade, essa postura do Supremo, embora a gente entenda os ataques que o Supremo Tribunal venha sofrendo desses haters da internet, ameaças pessoais e aos seus familiares, eu acredito que deva sim ter uma medida enérgica, porém dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade, que é o que os preceitos primários que o próprio Supremo Tribunal declara. Formula não está se sentindo acusado, acuado, formula uma denúncia para o Ministério Público. Exato. O Procurador-Geral, né, que seria o competente para esse tipo de investigação, esse tipo de denúncia, o Aras, ele que seria ali o responsável, procurador, em caso de ação penal pública incondicionada, ele que formula essa denúncia, só cabe a ele. Então, bastava um ofício, bastava uma requisição para que se houvesse abertura de inquérito policial, para que se investigue esse tipo de ação que vem acontecendo. Mas aí foi uma gritaria geral, né, do meio jurídico, que estava errado, aí eles acabaram abrindo para o Ministério Público ter acesso, só que aí com um vício já de origem, né? Então, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele prevê esse tipo de abertura de inquérito quando o Supremo é vítima de algum crime dentro das suas dependências. O que não aconteceu. O que não aconteceu. A gente sabe que o Supremo aí, na verdade, é uma vítima. Os ataques foram através de internet, então fora das dependências do Supremo, mas aí aqueles que alegam que uma extensão do território do Supremo, tal, enfim, fazem uma interpretação que, ao meu ver, eu não vejo com muita... Uma forçadinha de barra, né? Eu acredito que, vamos instaurar de ofício, depois a gente legaliza o inquérito e segue o barco. Mas é uma tática muito perigosa, né? Bom, e também, já que a gente está falando de judiciário aí, Ministério Público, teve o caso do desembargador em Santos também, né? Aliás, foi nacional, né, a coisa na internet tomou proporções internacionais e na televisão brasileira foi motivo de várias reportagens de 10, 15 minutos. Inclusive fora do Brasil, né? Esse caso repercutiu, saiu no New York Times, nos Estados Unidos, repercutiu mundialmente. Infelizmente, Wellington, a gente está aqui conversando agora, você pode ter certeza que inúmeros outros casos estão acontecendo. A política no Brasil, ou do servidor público em geral, tem essa coisa da carteirada, tem essa coisa, sabe com quem você está falando? Infelizmente, isso é cultural. Então, isso está impregnado nos agentes públicos em geral, tá? Então, Mas o que ele fez foi muito feio, né? Sim, a única diferença hoje é que nós temos o celular. E fica muito fácil de você filmar uma abordagem dessa e jogar na rede para viralizar. Então, claro, ninguém aceita, mas muitos fazem. Então, desde o pequeno poder até de um desembargador, de um ministro, ou seja, daquele que tem um pouco mais de poder. Mas a gente sabe, a famosa frase, dê poder a alguém que você vai descobrir quem é essa pessoa. Então, nesse caso específico, é uma atitude lamentável. Ninguém mais aguenta esse tipo de atitude. Nós tivemos recentemente a caracterização de crime através da lei de abuso de autoridade. Vejam que quando da promulgação dessa lei, muitos acabaram criticando a lei de abuso de autoridade, dizendo que vão acabar com a Lava Jato, isso vai servir somente para punir juízes, promotores. Não. Os crimes de abuso de autoridade são para aquelas pessoas que abusam da sua autoridade. Exatamente o caso. Vejam que ali nós tivemos um desembargador, que é um servidor público, contra um GCM, que é também um servidor público municipal. Então, há o primeiro crime ali evidente de desacato. Evidente. E outro crime também da lei de abuso de autoridade. Então, é com muita tristeza que eu vejo esse tipo de comportamento, ainda mais quando depois você vai mexendo, a coisa vai ficando pior. Você começa a puxar a ficha desse desembargador e você vê que ele teve 44 ocorrências. Foram buscar 30 anos atrás, né? Toda a ficha dele, né? Então, teve aí 44 ocorrências, 2 penas de censura só. Então,
corporativismo também, isso demonstra muito corporativismo, infelizmente, dentro do Poder Judiciário é muito grande. Então, eu acredito que o CNJ puxou a competência para ele e já está tomando atitudes, enfim, abriu um processo disciplinar de ofício, ou seja, chegou a notícia para o CNJ, o próprio corregedor já instaurou o procedimento, e aí depois veio o pedido de desculpas públicas, né, por escrito, desse desembargador. Porém, hoje tivemos aí a notícia que a defesa no CNJ apresentou que houve ali uma farsa, os GCMs acabaram, na verdade, humilhando o desembargador, ou seja, uma outra linha de defesa que colide. Em público você faz uma desculpa e no processo... Faz outra totalmente colidente. Então, é lamentável, o que a gente tem que pensar, os reflexos disso também, processuais, o Poder Judiciário, para o Tribunal de Justiça de São Paulo, é muito ruim para a imagem. E certamente esses servidores, GCMs, o Guarda Municipal, que aqui eu rendo as minhas homenagens, até porque abordaram o cidadão de forma educada, de forma cortês, não houve nenhum abuso, pelo menos o que a gente vê nas imagens são isso. Então, essas guardas municipais certamente se entrarão com processo por danos civis contra o Estado, que no final das contas quem paga essa conta somos nós. Somos nós que pagamos impostos. Exatamente. Complicado. Agora, é esse desembargador que quer ser candidato em Santos? Não, né? Não, é o Ivan Sartori. O Sartori, ele também... Também foi... Também não usa máscara, deu um BO com ele também. Né? O Ivan Sartori, ele foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Esse Paulo. é aposentado, o Sartori. É aposentado, foi presidente do tribunal e agora está candidato à Prefeitura de Santos, pré-candidato. Mas foi muito criticado também, né? Também porque ele se recusou a usar máscara, né, na faixa de areia da praia, se apoiou no decreto, que decreto não é lei e tal, essa discussão jurídica. Nós temos que lembrar que o STF, que é o guardião da Constituição, já falou que os municípios e os estados têm competência para legislar conforme o seu bel prazer nos casos de pandemia. Exatamente. Então, isso já está sedimentado. Então, nem um tribunal, nem um juiz de primeiro grau pode dizer o contrário. O STF já sedimentou o caso. Então, esses tipos de argumentos, ainda mais partindo de autoridades ou partindo de pessoas que têm conhecimento jurídico, causam mais perplexidade, porque é inaceitável, até porque, vejam nós aqui, o fato de nós estarmos de máscara é um respeito ao próximo, entendeu? É exatamente não só a mim, mas a quem está próximo, a todos que estão aqui no estúdio. Então, veja que essa inteligência, esse conhecimento deve partir, a gente espera muito mais de quem tenha o conhecimento jurídico. Então, não que o mau exemplo venha dele. Exato. Então, eu vejo com muita tristeza e espero que o caso sirva de exemplo, sirva de lição, para que todos nós sigamos aí essas leis que visam a proteção de todo cidadão. Se a pessoa não quer usar máscara, tá bom, é um direito dela, mas não é um direito absoluto, porque ao não usar máscara, ela pode estar me prejudicando a coletividade. Exatamente. Então nós temos que atuar juntos. É um respeito ao próximo, né? A máscara, na verdade, ela visa muito mais proteger as outras pessoas do que a si mesmo. Isso. Então, claro, você pode falar que é incômodo, mas tem que usar, infelizmente, né? É o que tem para o almoço. É o momento que vai passar esse momento, mas agora a gente tem que fazer isso. Se Deus quiser, vai passar. Então foram 2 desembargadores, né? 2 desembargadores. 2 de Santos. 2 de Santos. Aí teve uma juíza, né? Que era juíza na época, ela também reclamou do desembargador. Também, hoje ela é desembargadora, né? Exatamente, que é a juíza de Santos. Ela era juíza substituta do desembargador Siqueira. Ela também andou reclamando. Teve problemas pessoais com ele, né? E processou e tal. Então também, e eu vi até uma entrevista dela dizendo que esse tipo de postura não me surpreende, porque eu conheço como pessoa.
Então já tem um passado aí, né? Com certeza. O doutor Anderson, como é que está aí funcionando a advocacia nessa pandemia, cara? Teve um momento que parou tudo, né? Agora está funcionando de que forma? Então, nós temos uma divisão, né, que é o processo físico, aquele que é no papel, e o processo digital. O processo físico parou, geral, até porque os fóruns foram fechados, e aí não há como a parte, os advogados, se dirigirem ao fórum e fazer a consulta em relação a isso. Agora, os processos digitais... Os mais recentes, né? Que aqui no Guarujá começou em 2013, 2014, mais ou menos foi essa média, e que é a grande maioria, vamos dizer bem a verdade, porém, não é pelo fato de o processo ser digital que poderá ter o andamento normal processual. Por quê? Principalmente vou falar aqui do advogado. O advogado ele precisa ter contato com a parte, precisa colher provas muitas vezes, e isso acaba dificultando o trabalho do advogado e que ele não pode atuar dentro do processo. Então, não tem muito como você fazer uma defesa sem ter esse contato pessoal com o teu cliente, sigilo absoluto e poder peticionar. Mas aqui eu faço também uma homenagem aos juízes do Tribunal de Justiça de São Paulo, que vem trabalhando arduamente e de forma célere nesses processos digitais e que a coisa tem funcionado e tem andado muito bem. E na questão dos desembargadores, aqui eu gostaria de destacar que a gente sabe que a maior parte dos juízes, promotores, desembargadores, a maior parte é constituída de pessoas sérias. Tá? Mas, quando vem um péssimo exemplo desse aí, ganha realmente proporções nacionais e internacionais, pelo que o próprio doutor Anderson falou, por praticamente o desembargador, o juiz, eles representarem o judiciário. E aí, ao não obedecerem uma lei, é uma coisa realmente contrastante. É verdade. Eu falo até como depoimento pessoal, Wellington, eu conheço vários juízes, vários desembargadores, são pessoas assim bem respeitosas, humildes, não utilizam dessa prerrogativa. Não gostam de aparecer. Exato. Querem passar no anonimato, entendeu? Então, eu sou testemunha viva disso, eu vejo vários juízes, várias pessoas que trabalham dentro do judiciário, que não têm esse tipo de postura e não compactuam com essa postura, o que é mais importante. Querem sim que essa pessoa que desvirtua da classe seja punida também. Até para dar um exemplo, né? Todo mundo pensar que eles são iguais. Exatamente. Doutor Anderson, a conversa é boa, mas o tempo esgotou. Sobra aí 20 segundos para as suas considerações finais. Obrigado, Wellington, mais uma vez, estar aqui no seu programa. É sempre bom estar esclarecendo, sempre bom a gente levar um pouco, transmitir um pouco do nosso pequeno conhecimento para que as pessoas de casa possam acompanhar com mais veracidade esses acontecimentos. Anderson Real, advogado, professor de pós-graduação da Universidade de Santa Cecília, esteve conosco nesse terceiro e último bloco. A gente vai, então, agradecendo a Deus sempre em primeiro lugar, colocando um ponto final em mais um programa Wellington Andrade. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa. Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar da água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano. Fique de olho na água. E não se esqueça, quando sair, use máscara. Vem estudar com quem gosta de ensinar. Colégio Adélia. Você aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Hoje eu quero te apresentar um lugar incrível, com centenas de alimentos saudáveis de altíssima qualidade, que você ainda pode escolher a quantidade ideal para o seu dia a dia. Viu só? Produtos sempre fresquinhos, sem desperdício e fazendo economia.
Afinal, saúde não é para se preocupar, né, gente? É para cuidarmos dela. Bom, agora você já sabe, procure Proplastic e produtos naturais na Pedro Lessa, em Santos, ou na loja mais próxima de você. Proplastic, aqui tem tudo, inclusive produtos naturais. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132.